Olá pessoal, meu nome é Lara Carlete Tiengo, eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos louros, estou com uma roupa preta e hoje nós vamos começar o módulo 6 do nosso curso, que é o módulo PDDE-SRM, Financiamento, Adesão e Gestão de Recursos. Qual que é o objetivo aqui do nosso módulo, gente? Compreender as fontes e financiamentos da educação no país, nos estados e municípios e, mais especialmente, entender o PDDE-SRM, né? Pensar as diretrizes, as orientações, a fiscalização, monitoramento, adesão e destinação e gestão de recursos. Como é que a gente vai organizar então? Nessa aula gravada, a gente vai falar um pouco sobre a organização e o financiamento da educação básica como um todo. Então a gente vai falar, né, do Fundeb, do FNDE, para então a gente chegar no PDDE e nas modalidades do PDDE que a gente tem, né, o PDDE-SRM, certo? Então, a gente vai dar o foco nessa aula, né, gravada, nesses elementos mais abrangentes do financiamento da educação, que também são importantes, né, para a gente compreender o que é o PDDE, né, e como, né, trabalhar com o PDDE-SRM lá na escola. Bom, como vocês já estão cansados de saber, né, a estrutura do nosso sistema educacional, né, é baseada em níveis e modalidades e a gente tem essencialmente a educação básica e a educação superior nas suas subdivisões, certo, gente? Bom, mas o que eu quero chamar a atenção aqui com vocês a partir dessa organização é como é que isso é organizado e financiado. Bom, a gente tem lá na nossa Constituição Federal de 88, no artigo 212, que vai dizer que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Então, um ganho da nossa Constituição, né, de 88 é justamente para garantir o direito à educação, né, a todos, todas e todos, né, a gente realmente pensar em como financiar essa educação. Não dá para a gente falar em garantia de direito, em acesso, em permanência, sem a gente falar de financiamento, né? Gestores de escolas e de secretarias, mais do que ninguém, sabem que a importância efetivamente do financiamento para que as coisas possam efetivamente se materializar em termos de qualidade da educação. A LDB, lá em 96, que é a nossa principal legislação, ela reza a Constituição, então, né, corroborando, né, com esses elementos e pensando também a organização dos sistemas educacionais. Então, lá no artigo 68, a gente vai ter novamente que os recursos públicos destinados à educação são originários de receitas de impostos da União, dos estados, do Distrito Federal, receita de transferências, né, receita do salário educação, né, que a gente vai falar bastante depois também, e de outras contribuições sociais, receitas de incentivos fiscais e outros recursos também previstos em lei. Bom, então, nessa organização que a gente viu do sistema educacional brasileiro, de quem que é a responsabilidade de quem em relação a financiamento, né? Bom, a gente tem o governo federal, que ele tem principal responsabilidade lá com seus 18% que eles precisam investir, né, na educação superior, na educação profissional e também na criação de regras para a atuação dos estados e municípios, né? O governo federal, o estadual, ele vai ser mais responsável então pelo ensino médio e também na parceria com os municípios, né, para a oferta do ensino fundamental, especialmente Fundamental 2. E é responsável também pela supervisão dos sistemas de ensino, né? A função que fazem, por exemplo, as superintendências estaduais de educação. E ele é responsável, então, por investir 25% da receita de impostos em educação. E os governos municipais, então, eles vão
ser responsáveis principalmente, né, pelo financiamento da educação infantil, né, e do ensino fundamental, especialmente o ensino fundamental 1, né, lembrando que o ensino fundamental tem sua parceria aí também com o Estado. E os governos municipais também precisam investir 25% da receita de impostos. Vejam, gente, nessa organização, né, a gente percebe que a gente está falando de um processo de financiamento que é descentralizado, né? E que precisa acontecer em regime de colaboração. O que é, gente, descentralização, né? Isso é muito importante até para a gente entender o PDDE. Eu já mostrei esse quadrinho para vocês lá na outra aula que a gente teve, mas é importante a gente compreender que a Constituição, né, e a própria gestão democrática, elas estão colocadas, né, no final da década de 80, início da década de 90, e a gestão democrática, ela vai defender uma proposta, né, de organização dos sistemas educacionais em que os estados, municípios e até mesmo as escolas tenham mais autonomia de decisão e de aplicação dos recursos. Obviamente, né, lá na minha escola eu consigo entender mais sobre as demandas que estão colocadas ali do que quando eu estou pensando, né, lá no governo federal, né? Então é uma proposta, gente, no âmbito da redemocratização, né, de pensar uma gestão mais participativa, mais autônoma dos estados, dos municípios e das escolas. Certo? Então, essa lógica de organização que a gente tem aqui é o que a gente chama de descentralização, né? E cada um dessas partes aqui é o que a gente chama de entes federados. Mas isso não significa que a responsabilidade lá do município é só dele, né? Isso significa, né, que esses entes federados, eles precisam atuar no que a gente chama de regime de colaboração, que é principalmente a União conseguir cooperar e colaborar tecnicamente e financeiramente quando necessário, com os estados e municípios. Então, além de criar regras, né, para a atuação dos estados e municípios, né, a União ela também precisa complementar e ela também precisa dar suporte técnico, né, para os estados e municípios. Na realidade, a gente sabe que isso é muito complicado, né? Porque não existem regras muito claras de como deve acontecer esse regime de colaboração, né? O que deixa um pouco frágil, né, essa questão. Bom, essa descentralização, né, que a gente comentava em relação aos recursos, mas também em relação à organização, né, dos sistemas, ela tem, claro, pontos positivos e pontos negativos, né? Como pontos positivos, a gente pode falar da otimização mesmo dos recursos, né? Por exemplo, a gente vai falar, né, na nossa aula presencial, especialmente sobre o PDDE e o PDDE-SRM. O PDDE é exatamente uma expressão da descentralização de recursos, né? Porque eu estou falando do dinheiro que chega diretamente na escola e que a escola, então, tem autonomia de gestão sobre esse recurso, né? Então, tem uma certa autonomia nesse sentido, eu consigo ter mais agilidade, mais transparência, né? E nesse sentido, compreendendo que o poder local ele tem mais, né, know-how, mais compreensão mesmo das demandas para controlar os gastos e para acompanhar o cumprimento dos processos, certo? Mas a gente também tem alguns pontos negativos, né, que as pesquisas vêm indicando para a gente, que muitas vezes isso pode acabar, né, se desdobrando numa desresponsabilização dos estados para com os municípios ou com as escolas, né? Como se o problema em relação à qualidade ou ao financiamento fosse de cada escola ou de cada município e não do governo federal. Então tem essa atenção, gente, é um ponto negativo que pode, né, vir a acontecer na verdade, mas não é para acontecer efetivamente porque a gente está trabalhando com a ideia do regime de colaboração, né? Outro ponto negativo também é a criação de outras
formas de controle nesse contexto. Nesse contexto que é descentralizado, né, que a gente comentava antes, ao mesmo tempo, né, que eu tenho a ampliação democrática, a descentralização na perspectiva mais positiva, no fortalecimento da democracia e da autonomia, ao mesmo tempo que eu tenho isso, eu também tenho o avanço do neoliberalismo, que vai justamente defender a diminuição do Estado em algumas esferas, né? Então, o Estado que deixa de ser gestor para o Estado que passa a ser avaliador. Então, nessa lógica de descentralização, que a responsabilidade passa a ser, então, de cada, né, ente federado e também das escolas, vão sendo criadas avaliações, por exemplo, em larga escala, que são formas, né, de controle também da qualidade, ainda que isso seja bastante questionável também, certo? Mas é uma forma, né, de o Estado atuar como Estado avaliador, né? Então, por quê? Porque a gente tem um sistema descentralizado. Então, veja, não é 8 nem 80, né, gente? A gente tem elementos positivos e negativos dessa lógica da descentralização. Porque, obviamente, também um sistema muito concentrado, né, principalmente na questão de recursos, né, ele também não consegue atender efetivamente as demandas dos estados, municípios e principalmente das escolas, certo? Bom, então vamos entender um pouquinho melhor o financiamento da educação nessa lógica descentralizada. Bom, vamos retomar aqui, né? A gente conversou que o sistema educacional brasileiro, lá de acordo com o artigo 211, ele é responsável, então, por organizar o sistema de ensino e financiar as instituições públicas, né, e as federais também. O objetivo, né, do financiamento da educação, gente, obviamente não se faz educação e educação de qualidade sem financiamento. A gente sabe bem sobre isso, né? E o objetivo é garantir também igualdade de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade do ensino, né, no país todo, né? Isso acaba sendo um problema, né? Porque se eu estou falando, né, que os estados e municípios vão arrecadar 25% da sua receita, é óbvio que é diferente essa porcentagem, né, de município para município, de estado para estado, né? Então, a gente tem municípios, né, que tem uma condição de desenvolvimento socioeconômico mais elevada, que vai ter uma arrecadação maior. E, obviamente, isso vai repercutir em mais recursos percentuais desse mínimo, né, para o sistema educacional, né? E isso, num país como a gente vive, que é tão desigual, pode gerar muitas disparidades, né? Então, para equalizar, digamos, essa proposta, a União, ela também assume um papel redistributivo e supletivo em relação ao financiamento, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece. A gente tem dois formatos principais de financiamento da educação, dois fundos, né? Um é o Fundeb e o outro é o FNDE, tá? O PDDE, né, que é o nosso objetivo principal do módulo, né? Ele é um programa do FNDE, certo? Mas vamos ver um pouquinho sobre o Fundeb também antes, porque a gente precisa pensar o financiamento da educação lá na minha escola, lá no meu município, de uma forma também global. Bom, o que é o Fundeb então, gente? Pensando em equalizar essas disparidades, né? O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, né, da Educação Básica, né? Ele não é um único fundo, na verdade, ele é um conjunto de fundos, né? Então, a gente tem 26 fundos estaduais e um fundo, né, do Distrito Federal, e ele serve, então, como um mecanismo de redistribuição dos recursos para a educação básica, né? É um grande cofre, digamos assim, né? Que o dinheiro, né? Que é de onde sai, na verdade, o dinheiro para valorizar os professores e para desenvolver o funcionamento, né, de todas as etapas da educação básica. Lembrando que a educação superior não entra nessa conta aqui do Fundeb, né? O Fundeb, na verdade, ele foi criado inicialmente como Fundef,
ele tinha um objetivo mais focado na educação, no ensino fundamental, né? E ele foi ampliado lá em 2006, né? E aí a gente passa a ter uma ampliação de fundos para atender toda a educação básica, né? E hoje a gente tem, né, o novo Fundeb, né? Que é o Fundeb permanente, né? E a gente tem também uma ampliação, né, da complementação de recursos da União para o Fundeb, né? Então vamos lá. A gente tem no Fundeb, né, esse percentual aí, né, de impostos que estão lá que vão fazer parte dessa arrecadação lá dos estados. Então, a gente vai ter aí o IPVA, que é mais conhecido, o ICMS, o IPLEX. Então, a gente vai ter um monte de impostos que fazem parte dessa cestinha. E, além disso, a gente também tem uma complementação da União. E aí, a gente tem sempre essa disputa, essa luta aí, né, para aumentar essa complementação da União também para os recursos aqui para a educação, né? Bom, então, gente, esse fundo, então, ele tem como objetivo organizar melhor, diminuir as desigualdades, dar uma certa segurança financeira também para os estados, né, e para os municípios, né, para expandir o seu número de matrículas, né, sabendo que existe, né, esse fundo especificamente, né, e que os estados e municípios vão cumprir, então, né, com a existência desses fundos, né. Bom, então, o que acontece? O recurso do Fundeb, 70% dele é especificamente para o pagamento, né, dos profissionais, pagamento e a valorização, né, dos profissionais da educação. E os outros 30%, né, que eles podem ser aplicados em demais ações aí de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Como é que o Fundeb pode ser utilizado, né? Ele pode ser utilizado, então, para remunerar e aperfeiçoar os profissionais da educação, como a gente disse. Ele também pode ser utilizado para adquirir, manter ou conservar instalações e equipamentos, para usar, manter serviços relacionados como aluguel, água, limpeza. A gente também pode utilizar para realizar pesquisas, né, para realizar estudos, né, para desenvolver a qualidade da educação. Realizar também atividades meio necessárias, né, como vigilância, aquisição de materiais, conceder bolsas de estudos também para escolas públicas ou privadas, adquirir material didático e manter também alguns programas de transporte escolar, mas a gente também tem outros programas relacionados a isso, certo? Então, o que não pode, na verdade, não pode ser utilizado para merenda escolar, por exemplo, não pode também remunerar pessoas que estão em desvio de função, por exemplo, né? Um professor que vai trabalhar no gabinete do prefeito não pode continuar recebendo recursos aí. Tudo bem? Bom, além, né, desses recursos, a gente tem a complementação da União, né? Como é que funciona essa complementação da União, então? A gente tem 3 modalidades. Uma é o valor anual por aluno, né? Que é uma complementação que a União vai dar para os estados e municípios que não vão conseguir atingir aquele mínimo, né? Então, a gente tem aquele percentual, que é o mínimo de 25%, né, daquela arrecadação de impostos, né, que vai lá para o fundo. Quando o município ou o estado não consegue atingir esse valor mínimo, né, então ele recebe, né, o 10% aí de recursos, né, para complementar, né, e para tentar garantir uma certa equalização na oferta da educação. Um outro valor é o valor anual total por aluno. Esse valor total anual por aluno, ele não vai considerar só o valor do Fundeb, ele vai considerar também outros valores, né, de financiamento, por exemplo, relacionados ao FNDE, que estão relacionados. Então, considerando tudo, se ainda assim, né, o estado ou o município não consegue, aí a gente tem esse tipo de complementação aqui da União. E, por fim, a gente também tem o valor relacionado a resultados, né? Esse valor relacionado a resultados, né? Ele é um valor que é um pouco menor também, né, gente? Que é de 2,5%. E ele é um valor, é uma complementação que recebe os estados e municípios que vão
atender algumas condicionalidades, né, que vão cumprir condicionalidades e que vão evoluir em alguns indicadores, né, como, por exemplo, indicadores de oferta, né, de atendimento, de aprendizado, né, que estejam, que atinjam também algumas notas, né, relacionadas às avaliações em larga escala, né, que estejam empenhadas também com a redução da desigualdade. Bom, então, só para vocês saberem, tá? Algumas das condicionalidades aqui, né, colocadas por esse valor aqui, a gente tem quando, por exemplo, né, a gente tem o provimento de cargo ou função do gestor de acordo com critérios técnicos de mérito ou desempenho, ou seja, quando a gente tem eleição de diretores ou quando a gente tem prova, né, algum tipo de seleção, isso é uma condicionalidade, participação dos estudantes, né, de 80% dos estudantes, né, nas avaliações em larga escala. Também quando esses índices mostram, né, uma redução, né, das desigualdades educacionais, né? Enfim, então com a condicionalidade também são a produção de referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular. Então são essas algumas condicionalidades que recebe essa complementação quem cumpre essas condicionalidades, né? Além disso, né, é importante a gente entender que o Fundeb, né, também, o aluno da educação especial, né, público-alvo da educação especial, ele recebe, né, o Fundeb dele é uma matrícula dobrada, né? Então a escola que ela recebe, né, esse aluno ele conta como 2 alunos, né? Para o nosso tema que é importante também a gente, né, apontar. Bom, então, de forma geral, gente, que a gente conversou aqui agora, né, a gente vai ter, né, lá a União responsável pela educação superior, também pelos institutos, né, pela organização do sistema, os estados e municípios aí, então, a gente vai ter, né, a questão, né, do Fundeb e a gente também, esse percentual da arrecadação de impostos, e a gente também vai ter o salário educação que vai financiar principalmente o FNDE, isso que a gente já vai ver agora, tá? Então vamos falar sobre o FNDE, né, gente? O FNDE, então, ele é um outro fundo, então, que ele vai organizar em um conjunto de programas que certamente vocês conhece, né? Um é o Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que é o nosso foco, né? Mas também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Brasil Alfabetizado e outros também, tá? Bom, então como é que funciona o FNDE, né? O FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele é o órgão responsável pela execução da maioria das ações e programas da educação básica, né, como a gente comentou. De que é formado, né, o que compõe, né, esse valor do FNDE? Né, compõe o salário educação e também algumas outras contribuições sociais, né? Principalmente, gente, o valor aqui é realmente o salário educação. O que é esse salário educação? O salário educação ele é recolhido das empresas, as empresas, né, que estão legalmente, né, colocadas, né, sobre o cálculo das suas folhas de pagamento. E essa receita ela é dividida, então, entre União, estados e municípios, né? Então, esse recurso do salário educação é o principal recurso, né, aqui que vai encher o cofrinho, digamos aqui, do FNDE, certo? O salário educação, né, gente, a gente pode dizer que ele é a segunda maior fonte de financiamento da educação básica no Brasil, por isso que ele é bem importante, né? Ele foi instituído lá na década de 60, né, de uma forma bem mais pontual, né, e discreta, digamos assim, né? E era uma contribuição, então, correspondente a uma alíquota de 2,5%, aplicada ao total das remunerações pagas ou creditadas pelas empresas, né? Então, o salário educação ele foi, ao longo do tempo, né, se tornando, né, uma forma mais
robusta, digamos, né, e organizada de financiamento da educação básica, né, e existe então até hoje, né? E dentre esses programas que a gente viu, né, colocados ali que são, né, financiados pelo FNDE, um desses programas é o PDDE, que é o nosso foco aqui nesse módulo, né? O PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, ele consiste em quê? Na destinação anual pelo Fundo Nacional de Educação, que é o FNDE, de recursos financeiros em caráter suplementar às escolas públicas, estaduais, municipais, distritais da educação básica, às escolas de educação especial qualificadas como beneficientes da assistência social de atendimento direto gratuito, com o propósito o quê? De contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais, né, que concorram para a garantia do seu funcionamento, a promoção, a melhoria da sua infraestrutura física, pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade e do controle social. Tá? Bom, gente, então a gente tem a gente tem legislação específica, né, sobre o PDDE. O PDDE, então, como disse antes, né, ele expressa um pouco dessa descentralização, que é esse recurso que vai chegar lá diretamente na escola, né? Não é um recurso muito alto, como vocês sabem, né? Mas ele chega lá diretamente na escola para que a escola consiga, a partir, né, das demandas da comunidade via gestão democrática, decidir sobre o uso desse recurso, certo? E ele tem um caráter suplementar, é importante a gente dizer isso também, né? O PDDE hoje, gente, ele tem, né, 3 pilares, né? A gente tem o PDDE básico, que é o que a maioria das escolas recebe, né? Que é gerido, então, pelo FNDE. A gente tem o PDDE Qualidade, né, que é gerido pela Secretaria de Educação Básica do MEC, SEB, e a gente tem o PDDE Equidade. O PDDE Equidade é gerido, então, pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do MEC, que é a SECADI. Tá? E aí, gente, o que acontece? Todos esses PDDs estão relacionados àqueles fundos de recurso lá, né? A gente está falando sobre quem gerencia isso também, tá? Bom, e aí, gente, o PDDE, dentro do PDDE Equidade, que está o PDDE SRM, que é o PDDE para, né, as salas de recursos multifuncionais, né, que a gente tem o objetivo, então, principal de discutir, certo? O PDDE básico, que é o que a maioria das escolas recebe, né, ele atende aí cerca de 123 mil escolas, 37 milhões de estudantes, né, tem repasses aí de 2,3 bilhões por ano, né, são recursos, né, que são transferidos de acordo com o número de alunos e também de acordo com o censo escolar do ano anterior, né? Então, no PDDE básico, a gente tem gastos permitidos como planejamento e implementação de projetos pedagógicos, reparos, consertos em prédios e dependências, compras de materiais, de móveis, projetores, televisores, impressoras, aquisições de produtos de higiene, limpeza, gêneros alimentícios. Isso a gente pode efetivamente usar com o dinheiro do PDDE básico. O que a gente não pode, né? Não pode remunerar professor ou funcionário, porque isso é responsabilidade lá do Fundeb, né? Como a gente conversou antes. Não pode custear festa, comemoração, evento social, não pode. Pagamentos como energia, internet, água, qualquer tipo de taxa, quitação de impostos, pagamento de combustíveis, né? Conserto de veículos para tarefas administrativas, né? Isso não pode ser utilizado com esse recurso do PDDE. Ele tem um objetivo bem específico, né? Então, por isso que é bastante limitado esse PDDE, esse PDDE básico. Então, o
Quem que pode receber o PDDE, né? Todas as unidades públicas de ensino podem participar do programa, né? Basta estar com a prestação de contas em dia e com o cadastro atualizado e possuir uma unidade executora, né? O que são as unidades executoras, gente? É uma sociedade civil, né, com uma personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que pode ser instituída por meio da escola, né, da comunidade ou de ambos, certo? E existem também as entidades executoras. Nesse caso, são as secretarias estaduais, municipais de educação, que vão receber, então, os recursos do PDDE referente às escolas com menos de 50 alunos, tá? Então, se a escola tem mais de 50 alunos, ela vai precisar de ter a sua unidade executora para receber esse recurso. Caso a escola seja menor, então, as secretarias podem funcionar como essas entidades executoras, tudo bem? Quais são os valores atuais aí, né, que vocês estão sabendo, né, do PDDE fixo per capita por aluno, né? Então, a gente tem as escolas públicas, né, isso mudou agora bem recentemente, né, o tipo de escola, né? Nas escolas públicas com a unidade executora urbana, né? A gente vai ter aí o valor de 1.850, a rural, que foi a grande diferença, na verdade já era um pouco maior, mas agora, né, esse valor substancialmente aumentou, 3.700. As escolas privadas da educação especial bilíngues de surdos também recebem 1.850 reais, né, per capita aí por aluno, né? Então, a gente vai ter também, né, esses são os valores básicos, e aí a gente vai ter também o valor que eu recebo pela quantidade de alunos, né? Então, alunos atendidos nas escolas públicas com unidade executora, eu vou receber, então, mais R$20 por aluno. Aluno de escola urbana sem unidade executora, né, um pouco mais. Alunos de escola rural sem UX, né, R$60. Alunos de escola pública da educação especial e da educação bilíngue de surdos, matriculados em classe comum, aí a gente vai receber R$100. Né? Então, veja que a gente vai ter algumas diferenciações. Isso não era assim, mudou recentemente nessa variação de valores também. Alunos da escola pública de educação especial também, né? A gente vai ter o valor de R$60 per capita. Alunos de escola pública com atendimento no AEE, né? A gente vai ter um valor também de R$20, e alunos da escola privada da educação especial, da educação bilíngue de surdos, com esse valor de R$60. E aí a gente tem alguns fatores aí que vão, né, que foram elaborados para a gente chegar efetivamente nesse valor aqui do PDDE básico, tá? Mas isso, gente, a gente está falando aí do PDDE básico, né, que foi alterado aí na resolução 3 de 7 de março de 2024, né, e que dá as orientações para execução, né, do programa de dinheiro direto na escola, e também essas questões, né, mais específicas sobre o financiamento. Mas bem, gente, nós fechamos por aqui hoje, né? A proposta é que na próxima aula a gente converse um pouquinho mais sobre o PDDE básico, né? Retome alguns elementos aqui, especialmente sobre esses valores, sobre essa resolução nova, e a gente avance especificamente no PDDE-SRM, né, que faz parte do PDDE Equidade. Tudo bem, gente? Então, por hoje é isso, e eu espero vocês na nossa próxima aula.